A tarde caía no mar da Irlanda. O RMS Celtic Wizard ancorou no porto de Kinsale. Todos foram cedo para a cama. O balanço do mar ninava os cansados tripulantes e o capitão dormia abraçado a uma garrafa vazia de uísque, entre várias outras de cerveja escura. A noite foi calma e o repouso absoluto. O sol mal havia acordado e Gianna tentava montar o quebra-cabeça que se tornara o plano de navegação do RMS, depois do mergulho de sua mochila no mar da Irlanda. Bom dia, Gianna. Bom dia, Nofrinho. Sua voz estava muito melhor, assim como seu estado geral. Vejo que melhorou. Estou melhor, e de acordo com estes planos, o RMS deve zarpar em Kinsale dentro de 4 horas, se for britanicamente pontual. Você acha que ele vai zarpar? Eu não sei, espero que não, mas não tenho certeza se o homem na sede do governo acreditou em mim. Eu não o culparia se não confiasse. Estamos em conflito mundial há mais de 5 anos. As regras foram há muito tempo deixadas de lado. Seria uma pena. Uma pena? Seria um desastre, uma tragédia. Seria a repetição da história do Lusitânia. Existe algo a ser feito? Acreditar em Deus? O que você vai fazer agora? Vou subir em um desses montes estupidamente verdes para me aproximar mais dele. E enquanto rezo, vigio o destino do RMS Celtic Wizard. Posso ir com você? Claro, vamos juntos para a última etapa desta missão. Valem-me Santo Peregrino Laziose. O Sullivan também subiu no monte junto com eles. Onofre ouviu as invocações dos amigos aos mais diferentes santos, dos quais ele nunca ouvira falar. O Sullivan chamava por Abel de Rens e pelo patrono São Patrício. E da boca de Gianna eram tantos os evocados que ele não se lembraria da 10ª parte. Gregório Barbarigo, Gualfardo de Varona, Jacinta de Mariscote, e entre muitos Pedros, ele ouviu o nome de Pedro Crisólogo. Limitava-se ao amém. Às 9 horas, o Sullivan cansou de rezar e desceu o monte à procura da famosa gastronomia da cidade, deixando os garotos apreensivos a mirar o gigante adormecido no porto. Eram 10h35 quando o navio apitou. Ele vai zarpar, Nofrinho. Falhamos. A voz de Gianna era a tradução do desespero e da impotência dolorosa diante da tragédia anunciada. Abraçada ao terno pracinha, ela assistiu ao monstro flutuante começar seu movimento. O apito parecia um grito de socorro, e os lenços agitados do convés para o cais pareciam um adeus definitivo que vaticinava a morte. Tanto esforço, tanto risco. Nós tentamos, fizemos nossa parte, Bela. Deus sabe que fizemos tudo o que podíamos. Daqui a 20 anos, nossos filhos vão ser assombrados por outros fantasmas molhados do mar da Irlanda. As lendas se fazem verdade na ganância e no ódio desmedido dos homens. E eu, quando morrer, talvez seja aprisionada nas ruínas do RMS, nos confins do mar. Não vou deixar ninguém aprisionar você em navios fantasma, na Irlanda nem em nenhum lugar deste mundo. Tirei você do Lusitânia e atiro do RMS se for necessário.
Não chore, Flor. Onofre não fazia jus ao pedido que fazia Giana, pois ele também chorava ao ver o colossal vapor partir para a cilada armada pelo eixo. Vamos entrar em contato com Evaristo e voltar para a Itália. Não há mais nada a fazer aqui. A possibilidade de reencontro com o piloto da FAB acelerou o coração da espiã. Sentia um contentamento mesclado com a apreensão por magoar um dos brasileiros. A companhia de Onofre era agradável, trazia paz e serenidade, mas sentia que não podia abrir mão do piloto junto de quem se sentia amparada, protegida. A proximidade do fim da missão a deixava agoniada. Em seu conflito interior, não percebeu o velho irlandês que, ofegante, subia novamente a colina. Amigos, amigos, conseguimos! Graças a nosso patrono São Patrício, conseguimos! A voz era cortada por gargalhadas. O RMS não está indo para o Atlântico, não está indo para a França conforme os planos primários. Está voltando para Dublin, por ordem do Serviço Naval Irlandês. Tem certeza do que diz? Claro que sim. Estive no cais do porto e ouvi milhares de protestos de pessoas que esperavam embarcar para a França. Em um ímpeto, a moça se jogou nos braços do marujo, que, não suportando o impacto, caiu juntamente com ela. Onofre, ao ajudá-la a se levantar, foi premiado por um beijo que fez lágrimas de emoção rolarem por seu rosto. Conseguimos, Nofrinho! Obrigada por me ajudar a consertar um erro meu. Obrigada! Você é um herói! Somos todos heróis, Giana. Eu, você, Evaristo, O'Sullivan e o homem que acreditou em você no departamento. E até o agente chamado Falcão. Eu amo você, Onofre. Você é a pessoa mais bondosa que eu já conheci. Diga a verdade. Você me ama, Giana? E quanto a Evaristo? Sei que gosta dele. Não vamos discutir isso agora. Neste momento, somos só nós dois. O Sullivan parecia estático olhando os garotos. Desculpe, amigo, ela disse a ele. Esqueci que não fala português. Abraçada aos dois companheiros, Giana desceu a colina, acompanhando o desafinado marujo em sua canção do soldado, que ela fez questão de cantar em irlandês. Pelo resto do dia e da noite seguinte, os três amigos comemoraram a vitória em grande estilo. E na manhã seguinte, Evaristo penetrava tranquilo o espaço aéreo irlandês, com seu, entre aspas, Stuka, para buscar os dois parceiros e celebrarem juntos o sucesso da missão que se propuseram. Onofre notou como Giana se sentia deslocada perto do piloto e como a presença da espiã perturbava o aviador. Sentiu, entristecido, que mesmo acreditando que ela tivesse um belo sentimento por ele, era Evaristo que ela queria como homem. Foi com um abraço sincero que Giana e Onofre se despediram de O'Sullivan. Agradecemos pelo resgate dramático das águas geladas, pela entrada no departamento, pelo transporte e pela hospedagem no... Qual é o nome do seu barco? Ele não tem nome. Quero dizer, não tinha. A partir de agora, vou chamá-lo de Lé Giana. Lé Giana? Estranharam os brasileiros. Lé significa nave irlandesa em irlandês, meninos. As embarcações daqui têm esse prefixo.
explicou Giana aos enciumados soldados. Obrigada pela homenagem, Liam Sullivan. Nunca vou me esquecer de você, mesmo que nunca mais nos vejamos. Vão em paz, companheiros, e lembrem-se, amigos não se separam, só precisam tomar caminhos diversos e às vezes paralelos. Liam O'Sullivan deu a Giana uma garrafa de água para batizar a embarcação e ela o fez prazerosamente. Depois seguiram a pé até o campo de pouso e a bordo do Stuka ela acenou para o amigo que ficava nos verdes campos da Ilha Esmeralda. Algumas horas mais tarde, os 3 heróis tiveram permissão para pousar em solo francês. O Stuka mergulhou para o campo de pouso aliado e os 3 gritaram de alegria quando a aeronave tocou o chão. O impacto do trem de pouso no solo foi uma carícia suave nos corações audaciosos dos jovens a bordo. Logo que o ronco dos motores se calou, Onofre literalmente pulou da aeronave, eufórico e louco para contar o ocorrido na Irlanda. Evaristo permanecia ainda nos últimos cuidados e Giana, apertada no cockpit traseiro, esperava pelo piloto quando uma rajada de metralhadora se fez ouvir no campo. O corpo de Onofre Vilela caiu no chão gelado, atingido por diversas perfurações. Evaristo, em um movimento rápido e preciso, pegou Giana pela cintura e a jogou dentro de seu cockpit, fechando a capota. Calma, não pode fazer nada, a não ser levar um monte de tiros também. Em que isso ajudaria Onofre? Ele está morto. Não posso acreditar nisso, a moça gritava entre lágrimas. Mantenha calma, eles estão vindo. Erga as mãos e mostre que está desarmada. Diga em francês que é aliada e volta da missão de salvar o navio e a integridade da Inglaterra, impedindo a Irlanda de se unir ao eixo. Por favor, fique calma e nos salve. Diga quem somos e que temos permissão para pousar aqui. Engasgada com o próprio pranto, ela agiu como instruiu o prático piloto e ouviu do soldado francês as frias desculpas por ter atirado no brasileiro, que descendo de um Stuka e possuindo uniforme tão parecido com o dos alemães, o havia confundido. A espiã desceu do avião em silêncio tumular e antes de se aproximar do corpo do meigo pracinha, desferiu um soco no rosto do francês, que caiu no solo e recebeu chutes fortes de suas botas. Os companheiros do soldado apontaram as armas para Giana, que parecia não ver. Calmamente, ela se sentou ao lado do corpo de Onofre. Nofrinho, você não podia ter feito isso, meu querido. Imagino como se sentiu emocionada ao tocar o chão. Não dominava a emoção, não é? Que pena! Oh, Deus! Que brincadeira de mau gosto! Sobrevivemos a tantas coisas. Amo você. Deus, como amo você! Não vá embora, não me deixe. Não íamos os 3 para o Brasil? Como pode fazer isso comigo? Acorde, Nofrinho, pelo amor de Deus, acorde. As vozes de Adam e Eva ecoaram dentro da cabeça da espiã. A jornada de Onofre acabou. Sua missão se encerrou no momento em que o avião tocou o solo. Coragem, Giana, nós vamos levá-lo para o hospital, onde vai ser tratado da brutalidade que acaba de sofrer. Ele vai esperar por vocês para juntos desenvolverem o amor universal, quando tiverem uma nova chance de reencarnarem juntos.
Como se tivesse ouvido palavra por palavra dos amigos espirituais, ela se aquietou, tomou as mãos do soldado e as levou aos lábios, beijando-lhe também a testa e os lábios. Com mãos trêmulas, ela selou os olhos do pracinha, ignorando a violência estampada em seu peito. A violência que destruíra um coração que ela tanto amara. Tomou sua placa de identificação e colocou-a no pescoço junto à sua. Permaneceu ao lado do corpo em choro silencioso até o sol se pôr. Na nostálgica hora crepuscular, com a ajuda de Evaristo, que também permaneceu velando o corpo do amigo, ela sepultou o companheiro. Durante toda a noite não conciliou o sono, apesar do cansaço, e ao amanhecer decidiu seguir seu rumo. Evaristo permaneceria na base aérea aliada e ela pediu ao superior para retornar à Itália. Com a queda do fascismo e a reconquista da Itália, não viram inconveniente em libertar a moça para voltar à sua terra natal. A causa aliada devia a ela um grande favor. Ficou decidido que depois de entrar em contato com o alto comando aliado para obter permissão de usar piloto e aeronave, ela partiria, e isso levou quase 24 horas. Assim, na manhã seguinte, ela disse adeus apenas ao chefe da base, que havia lhe permitido o regresso ao lar. Pediu a ele que dissesse adeus a Evaristo por ela, pois o aviador era muito especial para ela e não queria ter que se despedir dele. Ouvindo a promessa do chefe que faria como pedia, ela dirigiu-se à pista, onde a nave a aguardava funcionando. Bom dia, comandante. Obrigada pela disponibilidade em me levar para casa. O comandante respondeu apenas com um gesto de cabeça e fez o avião decolar. Durante o voo de volta, Giana só pensou nos brasileiros, em sua rápida aventura ao lado deles. Nada poderia ter sido melhor se não fosse pelo trágico desfecho na França. Lembrou-se da missão no Lusitânia e teve certeza da sobrevivência à morte física. Onofre estaria em um lugar iluminado como ele próprio era. E Evaristo? O piloto havia se mostrado tão solícito durante toda a missão e de repente saíra de perto dela? Se antes seria difícil para eles assumirem o que sentiam diante do amigo, com ele morto parecia pior. Evaristo fugira de um confronto com ela. Ela que titubeara o tempo todo entre os dois amigos. Não conseguira escolher, e a vida fizera isso em seu lugar. Meu Deus, que tragédia! Onofre partira antes dela, sem ter tido escolha, e Evaristo se escondera para partir por opção. Até nisso, os amigos eram opostos. Entre lágrimas de saudade e dor, Giana abriu os olhos ao sentir o impacto com o solo. Notou o cachecol do piloto, branco como a neve, e a balaclava de couro da cor da jaqueta, da mesma jaqueta que Evaristo usava, com a sigla FAB. Sentiu indizível saudade dele e do batom com o qual lhe borrara o buço e o queixo. E foi justamente pensando nele que ponderou e não desembarcou imediatamente. Alguns aliados apareceram ao lado da aeronave e, em continência, receberam os companheiros. Sejam bem-vindos a Roma, amigos, disse um deles. Temos ordem de recebê-los e fornecer o que for preciso para vocês, bem como para a aeronave. Os cockpits estavam abertos.
Mas foi Giana quem travou conversação, temendo que o piloto não dominasse o idioma. Obrigada, amigos. Só preciso de um pouco de água e uma condução para minha casa, que não é tão longe assim. Quanto ao avião, deve precisar ser reabastecido. Recebam o... Qual é o seu nome, senhor? O piloto bateu continência e respondeu em italiano, ao mesmo tempo em que tirava todo o aparato de segurança. Sou o tenente Evaristo do Espírito Santo, Força Aérea Brasileira. Sorriu para uma estupefata Giana. Honrado em regressar à base de onde decolei para a primeira de minhas 19 missões a serviço das Forças Aliadas. Seja bem-vindo, tenente. Foi com muita satisfação que recebemos a notícia de sua sobrevivência e da brava missão de paz na Irlanda. Obrigado, estejam à vontade. Os soldados saíram da posição de sentido e se dispersaram. Evaristo se sentou na asa da aeronave e auxiliou Giana a fazer o mesmo. Por que me deixou acreditar que não quis se despedir de mim? Perguntou ela. Mas eu não quis mesmo, não quero. Acha que pode me amar depois da morte de Onofre? Eu já amava você antes de ele morrer, e acho que ele sabia. Sim, ele sabia, e me disse isso. Disse que também amava você? De uma maneira tão desprendida que entenderia se eu escolhesse estar com você, desde que isso me fizesse feliz. O que aconteceu com vocês na Irlanda? Nada aconteceu realmente, tudo não passou de um sonho. Evaristo não entendeu a profundidade da resposta dela. E se ele estivesse vivo, como seria? Eu não sei, não poderia magoar um coração tão sensível como o dele, mas também não poderia abrir mão de você. Não me torture com essa pergunta nunca mais, Evaristo. A vida escolheu por mim. Tem uma coisa sua comigo. Ele mostrou o batom. Eu te amo. Eu também amo você. O que pretende fazer agora? Terminar o que vim fazer aqui e em seguida voltar para o Brasil com você. Eu vou. Agora vou esperar isso tudo acabar para partirmos. Se você se deixar abater por um estuca qualquer, eu mato você. Eu sou um avestruz verde-amarelo, imbatível. Espere por mim aqui em Roma. Vou voltar a cada missão cumprida, até que cumpra a última. Vou fazer isso. Acabo de me exonerar. Então vou levá-la para sua casa e aprender o caminho até lá. Cara minha. Ainda não. Vamos permanecer aqui em paz por algum tempo, a fim de pensarmos em Onofre e enviar a ele uma porção daquilo que para ele era mais importante que sua realidade pessoal, a felicidade daqueles a quem amava. A quem ele ama, Bela. Ele ainda vive e nos ama da mesma forma. Não ousemos fazer o que uma metralhadora não conseguiu, matar Onofre. Durante horas, o casal enamorado permaneceu ali, nas asas da aeronave, voando nas suas próprias, em busca do encontro mágico de pensamentos que se assemelham na magnitude da fraternidade plena do amor universal. Os brasileiros continuavam sua escala no Monte Castelo. Onofre, entre tantos outros, havia ficado para trás, dando a vida pela causa aliada. Adam e Eva retornaram ao fronte e tiraram lágrimas da equipe ao narrarem a saga dos brasileiros e da italiana.
Giana e os garotos brasileiros têm uma história de triângulo amoroso em encarnações pregressas, Sophie? Isa quis saber. Por mais incrível que isso possa parecer, essa é a primeira vez que os três se encontram encarnados. Essa sintonia se deu pela boa vontade e pelas circunstâncias em que viveram. Por que ela se apaixonou pelos dois, então? Acho que é a hora de nos sentarmos em círculo. Todos olhamos interrogativamente para Leon. Por que, Leon? Essa forma de amor não deveria ser exclusiva para uma pessoa específica? Isa, não existem maneiras diferentes de amar. O amor é um sentimento único que ninguém precisaria descrever depois da primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. O que existe são diferentes atitudes de amor. Nesse caso específico, a indecisão de Giana está baseada no coração de Onofre e no cérebro de Evaristo. Ela amou os dois, mas não conseguiu optar por se unir a um deles porque a somática dos dois seria a meta do ser humano, o equilíbrio entre razão e emoção, ou seja, a perfeição. Quando os homens conseguirem o equilíbrio perfeito entre razão e emoção, estarão aptos a amar de maneira plena. Só com equilíbrio se alcança a capacidade de amar verdadeiramente, como Jesus nos aconselhou. Giana, como toda a humanidade, busca esse equilíbrio e ainda não percebeu que é em si mesma que ele deve se instalar. Temendo essa luta entre titãs, ela procurou localizá-lo no outro. Pelo fato de não sermos perfeitos, a perfeição não estará em uma só pessoa. Por isso, ela se encantou pelos dois garotos, quando na verdade seu desejo íntimo era possuir em si mesma a medida exata das qualidades tão opostas e nítidas dos dois. Isso quer dizer que buscamos no companheiro afetivo um crescimento que na verdade precisa ser nosso? Exatamente, Sara. Colocamos nele a expectativa de mudança que precisamos operar em nós mesmos. E como a única pessoa de um relacionamento que controlamos somos nós mesmos, a mudança não vem. Nossas expectativas se frustram e acabamos por deixar de amar o companheiro. Isso sem ter conhecimento consciente de que na realidade a expectativa é nossa, a impotência é nossa, a frustração é nossa. E nosso orgulho nos faz transferir tudo isso ao outro. Portanto, cada vez que exigimos do outro uma postura diferente, é porque existe algo que precisamos desesperadamente mudar em nós mesmos. E o fato do outro não obedecer nossa exigência envia-nos a terrível mensagem que não queremos receber. A mudança é, antes de tudo, uma decisão. Decisão difícil, lenta, sofrida, que nós ainda não tomamos. Dizemos que precisamos de alguém que nos complete, quando, na verdade, o que nos falta só pode ser obtido por meio de conquista individual. Por esse motivo, tantos relacionamentos afetivos se desfazem, pois os parceiros não buscam melhoramentos que o outro domina, por achar que esse aprendizado lhe pertence também. É muito comum ouvir alguém dizer que precisa ser rígido porque o cônjuge é muito dócil e vice-versa. Assim, eles nunca encontraram equilíbrio entre a afabilidade e a austeridade. Outros alegam que não precisam se preocupar com a contabilidade da família, porque o cônjuge já faz isso muito bem. E muitos dizem até que não precisam orar,
pois o outro é barata de igreja, entre aspas, e reza pela família inteira. Então, um belo dia, um diz que o outro é muito diferente dele, e os dois se separam por incompatibilidade de gênios. Grande erro também cometemos com os parceiros quando não nos colocamos no lugar deles. Pouquíssimos de nós responderiam sim com sinceridade genuína à pergunta: você gostaria de ser casado consigo mesmo? Esperamos mudanças radicais do outro e nem nos preocupamos com o que não ele, mas nós mesmos esperamos de nós quando planejamos esse encontro conjugal no cenário planetário. Leon, por que a convivência diária desgasta o sentimento poético do tempo de namorados? O sentimento poético? Sim, esse se desgasta, Isa, pois é a somatória das expectativas mirabolantes de um lado e da vontade férrea de ser o parceiro perfeito do outro. O esforço para agradar o outro quase ultrapassa nossas reais possibilidades, e isso nós suportamos por um tempo. Mas, ao dividirmos o mesmo teto, esse esforço precisa ser diário, e a máscara de amor perfeito cai. Dizemos que os príncipes, então, se tornam sapos e as princesas, bruxas, quando o que acontece realmente é um conhecimento das pessoas reais, limitadas e imperfeitas, que ainda somos. E como não nos exercitamos no amor ao outro imperfeito, decidimos perder a chance de amar um ser humano com suas limitações. E como é exatamente isso que ainda somos, não conseguimos nos amar satisfatoriamente. E como não podemos amar o outro como ele é, direcionamos nosso amor para um mito, já que com esse não há convivência. E quando optamos pela separação, é sinal de que falhamos? Nina quis saber. O Evangelho sabiamente diz que o divórcio é a separação legal do que está separado de fato. Deve ser a última saída, mas não está fora de cogitação. Se não temos condições de pagar uma dívida, podemos pedir um prazo maior e parcelas menores. Se não conseguimos efetuar uma tarefa, podemos pedir um tempo para nos capacitarmos para ela, e até mesmo pedir ajuda para executá-la. O que não vale é achar que suportar o companheiro vai isentar-nos da obrigação que temos para com ele. Logo, se a convivência não está proveitosa e os cônjuges têm em risco suas integridades físicas ou mentais, corremos o risco de adquirir mais débitos com a convivência do que com a separação. Nesse caso, é aconselhável que se preparem melhor para o encontro planetário. E a quebra de programação acontece com muito mais frequência do que podemos supor. Sabendo disso, nossos amigos espirituais têm sempre uma carta na manga. Um plano B? Sim, Nina, não podemos perder tempo, pois em breve o acesso à reencarnação será dificultado pelo planejamento familiar na segunda metade do século. E que nunca esqueçamos que o que Deus uniu, o homem não separa. Às vezes, dá-se um tempo para o bem e a evolução de todos, mas certamente eles voltam a se encontrar. Isso é interessante. Mas e casais que vemos que são realmente incompatíveis? Deus une pessoas tão díspares assim? Nina, não podemos confundir o que Deus une com o que nós unimos por meio de débitos ou de convivências sociais, financeiras ou fortuitas. Existem as uniões de almas afins, as uniões por missão de um espírito evoluído que se une a um atrasado com o objetivo de acelerar sua evolução
que representam uma minoria. As uniões para expiação de débitos, que são a parte mais expressiva das uniões do planeta. E, por fim, a maioria esmagadora das uniões fortuitas, repleta de interesses dos mais diversos naipes, desde o interesse financeiro e social, ou mesmo sensual, até o medo da solidão. Quer dizer que podemos planejar uma vida com determinado companheiro e antes desse encontro nos unirmos a outro que não fazia parte de nosso plano reencarnatório? E aí, como fica? Plano B. Todos sorriram do jeito faceiro de Leon. Algumas vezes o divórcio acontece. Outras, esse cônjuge se torna um amigo para muitos séculos. E as almas gêmeas, Leon? Elas existem até certo ponto, Eva. É quando conquistamos um parceiro de caminhada ao longo de nossas aventuras terrenas que nos é extremamente caro e especial diante dos outros. Quase sempre reencarnamos juntos para trabalhar a evolução de ambos. Quando a proximidade física é inviável, temos a sensação nostálgica de que perdemos algo de muito precioso e nos buscamos inconscientemente, de maneira vã. E o insucesso da busca nos causa uma sensação de vazio no peito, que chega a doer. Uma dor quase física, ou talvez mais atroz. Mas isso é questão de tempo. Ao caminharmos rumo à perfeição moral, vamos desenvolvendo esse sentimento por mais 1, 2, 3 espíritos, até que tenhamos almas trigêmeas e quadrigêmeas e passemos a ser gêmeos da humanidade inteira, como é Jesus. Por isso, almas gêmeas existem, sim, mas metades eternas, não. Primeiro, porque não somos metades. Segundo, porque eterno é somente Deus. Como se aprende a amar dessa forma? E como estender esse amor para toda a humanidade? Boas perguntas, Saulo. O amor universal, embora seja totalmente espiritual, se desenvolve na carne. Muitos estudiosos da alma humana dividiram o sentimento supremo em várias categorias. Eros, um amor apaixonado, fundamentado e baseado na aparência física. Psique, um amor espiritual, baseado na mente e nos sentimentos eternos. Ludus, o amor que é jogado como um jogo, amor brincalhão. Storge, um amor afetuoso que se desenvolve lentamente com base em similaridade. Pragma, amor pragmático que visualiza apenas o momento e a necessidade temporária do agora. Mania, amor altamente emocional e instável, o estereotipo do amor romântico. Ágape, amor altruísta, espiritual. Eu diria que o amor é a soma de todos esses amores. O imediatismo do pragma seria balanceado pela paciência do Storge, a impetuosidade do Eros pela nobreza do Psique, a passionalidade da mania pela irreverência do Ludus. Como resultado, teríamos o ágape, o amor universal que desenvolvemos estagiando na carne e exercitando-o ao longo das vivências humanas com um companheiro, para o qual já dedicamos o amor de mãe, pai, irmão, esposo e filho, que se tornou nossa alma gêmea. Concluindo, o amor universal é o produto de todos os amores que sentimos por diversos afetos direcionados a uma única alma afim. E a proposta do Cristo para conosco
é que a seu exemplo nós nos geminemos com toda a humanidade. Para isso, o primeiro passo é a decisão. Quando nos propomos a amar alguém, dificilmente não conseguimos, já que às vezes recebemos por filhos inimigos ferrenhos e os amamos pelo simples fato de nos propormos a amar os filhos da carne. Devemos abrir nossos corações para que os laços de sangue se transformem em laços afetivos e fazer nossa família espiritual mais numerosa a cada passagem pela terra. Toda família espiritual já foi consanguínea? E de que outra maneira poderia ser, Adam? É que muitas vezes nós apreciamos a companhia de um amigo, de outra família, outra cidade ou até de outro país muito mais que a de um irmão de sangue. Por que não nascemos perto do amigo, então? Porque não precisam mais da proximidade consanguínea para se amarem. Então, à medida que amamos, os amigos se distanciam e os inimigos nos cercam? Pela visão material, sim. Para amar o inimigo como Jesus aconselhou, ele precisa estar perto de nós. Mas vale ressaltar que as famílias espirituais, mesmo que se encontrem em países diferentes, não estão distantes. Estão sintonizadas pelo amor e se procuram e se encontram durante o repouso do corpo para a realização de trabalhos e estudos gratificantes. Nesse caso, cabe perfeitamente a máxima: nada separa o que Deus uniu. Um silêncio contemplativo se fez entre os discípulos de León. Toda a equipe se olhava amorosa. Éramos, sem dúvida, uma fração de uma grande família espiritual. Sentíamos um amor inexorável uns pelos outros. Estivemos estagiando na carne em diversas situações e sempre nos reuníamos na erraticidade para belíssimas empreitadas. Uma melodia suave, com acordes harmoniosos, se fez ouvir. Sentindo a presença de Zaqueu, todos nós fechamos os olhos e nos colocamos em oração silenciosa. Bem-aventurados os elos condutores da paz do Cristo ao cenário do planeta. Os ventos da concórdia e do sossego já ensaiam sua carícia na pele queimada da Mãe Terra. O remédio amargo está sendo tragado até a última gota pela humanidade, e o tempo da paz se anuncia graças a todo o exército do Cordeiro, apostos na missão da paz. Felizes os chamados e escolhidos para a luta pela paz que Ele nos deixou. A porção de terra que hoje é conhecida como Alemanha deverá ser retalhada e dividida, até que seu desejo de vingança e discórdia seja aplacado pela chegada de espíritos de boa vontade, que a reunificarão sob a égide da paz e das relações amigáveis entre os povos. Avante, soldados do Cristo! A nação germânica precisa de seus afetos e amparo neste grave momento de dor. Considerem-se condecorados, amados e abençoados pelo segundo grande elo mundial. A música foi se distanciando até sumir completamente. A imagem amada de Zaqueu se perdeu entre as nuvens do céu de Roma. Em nossas vestes agora havia outro artefato presenteado por ele, uma pequena medalha na forma da constelação de Libra, adornava nossas vestes. Sentindo-nos inenarravelmente felizes, seguimos abraçados para a Alemanha. A guerra agonizava e uma nação também.